Pô, bora mostrar como é que funcionava um RPG bem das antigas, quais eram os princípios que tinha. Era uma coisa, era muito mais assim, rápido os jogos antigos. Claro que a galera do movimento OSR deixou rápido também, né? Então a gente pode mostrar como é que funciona aqui. Esse mapa que vocês estão vendo aqui, esse aqui é o mapa dos chamados Zanzer Dungeon, olha ele aqui. O Zanzer Dungeon, que é um mapão que vinha na antiga caixa da Grow. A galera vai lembrar dela, que tão velha essa parada que na época eu até fiz os meus. Ó. Isso aqui era um Manscorpion Xamã. Se tu virava pro outro lado, era um Manscorpion normal. Eu desenhei quando era moleque ainda, pra ter nas aventuras, sacou? Como vocês podem ver, isso aqui é um exemplo do que era um Dungeons and Dragons quase que o original. E aí, eu lembro que na época, por exemplo, uma coisa que muita gente não ia entender é que o AC nas armaduras era pra baixo. Então vamos dizer que você estava jogando com uma feiticeira, essa aqui, ó. Essa aqui é uma maguinha. Tu vai jogar de maga, o teu AC, a tua defesa ia ser 9. Então a gente botava aqui um 9 aqui. Eu gostava de imaginar que isso era como se fossem os seus pontos fracos. Então se você tem AC 9 é porque você tem 9 chances de ser acertado aí em tudo quanto é lugar. Até tem um dadinho engraçado aqui, ó, ele é muito bacana, que dá pra usar pra ver onde acertou, né? A mão, coração e tal, né? Você joga aqui e aí vê onde é que foi a parte coisa. Esse é raiz do Brasil. Pois é. E o fera é que a galera que tá jogando aí agora Old Dragon, ou então Oze, essas paradas, honestamente, é isso aqui com uns detalhezinhos ali diferentes, sacou? Mas é detalhe mesmo. Isso aqui, cara, era o Dungeons raiz, sacou? O Dungeons and Dragons raiz era um esquema desse. Mais raiz que esse, só o que tá aqui atrás, aqui, ó, esse aqui. Esse aqui é o primeirão, que é chamada Os Pequenos Livros Marrons, né, da caixa marrom. Esse aqui é o mais antigo de todos. Nesse aqui, pra tu sentir, todas as armas davam só de 6 de dano. Não tinha diferenciação entre o dano das armas. Ah, mas como é que pode isso? Vou explicar. Naquela época, a diferenciação era na capacidade da arma de acertar o oponente. E isso é uma coisa que, detalhe, muito jogo de hoje em dia não usa. A velocidade da arma em relação à arma do oponente. Então, por exemplo, um cara que estivesse usando uma faca contra um cara que estivesse usando uma lança daquelas suíças, né, o pike, o cara da lança suíça, ele ia atacar garantido primeiro, porque o cara que era da adaga ia ter que tentar chegar lá no milagre. Mas se ele não acertasse, o cara da facada chegava junto, e dava lá suas 3, 4 facadas antes do cara do pike poder atacar de novo. Porque a ideia é de que ele ia ter que recuar e tal. Era muito louco, era bem diferente. Deixa eu ler as perguntas de vocês, mas tinha ficha de personagem? Tinha. Aliás, a ficha de personagem, ela ficava atrás do livro, que era pra galera botar no Xerox e xerocar. Olha aqui, galera. Essa aqui era a ficha... Peraí que ela tá ao contrário. Essa aqui é a ficha de personagem, ó. Na ficha de personagem você tinha os clássicos 6 atributos. AC, o HD, né, que a galera usa para recuperar HP hoje em dia, naquela época não era assim. O HP máximo, aqui você fazia um desenho do seu personagem. Aqui você tinha seus itens mágicos, itens normais, habilidades especiais, grana, XP. E acabou, cara. Não tem mais que isso, não. É muito simples, entendeu? Isso aqui é uma parada muito, muito doida. Eu adoro. Que eram os chamados saving throws, os lances de se salvar. Eu vou explicar como é que é isso. Naquela época, durante muito tempo, tá? Esse negócio de você se salvar de um perigo não era ligado só aos atributos. Na verdade, os perigos eram divididos em categorias. Existia o que fosse um perigo mágico, um perigo de área, um perigo praticamente de destreza, digamos assim, e um perigo baseado na sua resistência física. Então, no futuro, da terceira edição em diante, os caras simplificaram para virar simplesmente os atributos, destreza, constituição e tal. Mas naquela época não era assim, galera. Naquela época, cada classe tinha um certo treinamento básico em relação a esses perigos. Então, todo mundo melhorava de uma certa classe de qualquer jeito com o tempo. E um exemplo muito interessante era que os clérigos, eles eram abençoados pelos deuses, ou seja, eles eram naturalmente resistentes a tudo. Eles tinham todos os saving throws deles, né, os lances de salvamento dos clérigos e dos paladinos eram melhores do que das outras classes todas. Não interessa se o cara tinha atributo ruim, porque você era abençoado pelos deuses, então você teoricamente não morria tão facilmente assim. Essa é uma ideia que eu acho muito fera e ela foi retirada, né, depois por uma questão de game design, né, para deixar o jogo mais tranquilo assim. Isso que vocês estão vendo aqui, esses caras aqui, ó. Pera aí, deixa eu usar a outra mão que é mais fácil. Essa galera aqui
são a tríade dos Reinos Esquecidos, dos grandes deuses do Reinos Esquecidos, tá? das histórias pra mim, mais interessantes dos Reinos Esquecidos, que é o chamado Tempo das Perturbações. Esse cara aqui é o Kelenvor, que vai se tornar ainda, nessa época desse desenho, o deus da morte. Essa aqui é a Mista, que vai se tornar a deusa da magia de novo, porque na verdade ela muda o tempo todo. E por fim, o meu favorito, que é o Cyric, que é o deus de tudo. Na verdade ele seria, galera, como se fosse assim, o cara que quer derrotar todos os deuses e libertar todos os seres vivos. Do ponto de vista dele, ele é meio louco. Mas ele é meio que o ateu final, sacou? Ele quer acabar com tudo, sabe? E deixar só um deus, que é ele, monoteísmo, sabe? Mas se eu for contar do Cyric agora, eu acabo roubando a minha live, que de hoje vai ser sobre o Dungeons and Dragons antigo, então não vamos entrar lá ainda não. Tá legal, então continuando aqui com a nossa demonstração, aí vamos dizer que você fez uma feiticeira aqui, essa aqui. Detalhe que atrás era o feiticeiro, ó. Era sempre assim, você tinha o bonequinho, era homem, mulher. Tava menina, quero mudar. Pô, menino, olha aí. Tem de tudo, no meio aqui, o que você quiser. Aqui é o elfo, né? E aqui é a elfa, até meio japa. Olha aí. Ficou esse fighter aqui para um guerreiro, tá fraca a coisa. A guerreira ficou fera. Se bem que ela tá mais pra ladina, mas não ficou ruim não. Tem o anão, o clérigo aqui, e tinha o tal do NPC que tu encontrava no comecinho, na primeira missão, que é esse cara aqui, o Axel. E ele era meio do lado negro da força. O cara queria sacanear, entendeu? Então, nesse Dungeons and Dragons antigão, era tudo muito mais simples e direto. Muito, muito mais direto. Assim, realmente não era pra perder tempo, o jogo era pra ser muito dinâmico. A estrutura, quando você encontrava algum perigo ou tinha que fazer alguma coisa, era mais ou menos assim. Vamos dizer que a gente tem essa situação aqui, que a nossa heroína entrou aqui. Tá explorando esse quarto aqui. O mestre, né, mestre com os jogadores ia ser uma conversa mesmo. Não ia ter negócio de, vou fazer cheque de insight, percepção, sei lá o que. Não tinha cheque de nada. O mestre ia descrever o quarto, você, por exemplo, no caso desse quarto aqui, ele era um quarto especial, porque ele era tudo escuro, por isso que não tem as paredes desenhadas aqui, ó. São vários quartos, mas era tudo escuro. Você entra, você tateia as paredes, você nota que não dá pra ver nada. O que é que você vai fazer? Aí eu pergunto até pra vocês aí, chat, o que é que vocês iam fazer? Vocês entraram, acabaram de fugir. Ó, imagina o estresse, hein? Vocês fugiram dessa cela aqui. Acabaram de enfrentar um ogro, mó suor. Passaram por altos desafios. Pá, tão no desespero, na fome, entendeu? Abriram a porta, entra aqui, breu total. O que é que você faz? Chat, é com vocês. Vocês que vão me dizer. Eu não vou nem falar, vocês que vão me dizer. Vocês entraram nessa sala aqui, vocês não estão vendo nada, a sala tá totalmente escura. Não fosse a luz pouca do quarto anterior, que é só uma tocha fraca, nessa sala aqui não dá pra ver nada. O que vocês fariam? Lembrando que no momento você tá mais ou menos tranquila, mas você sabe que o vilão já está ligado que você fugiu, porque se a gente fosse jogar desde o começo esse cenário, o vilão chega a descobrir você uma hora lá e depois vaza. Eu pego a tocha da outra sala, sei lá, não tenho muita ideia. Você chegou lá, voltou na outra sala, foi pegar a tocha. Você vê que ela tá meio presa, dá uma batida ali, pá, ela saiu. Tá vendo? Olha a diferença. Nos jogos modernos, tinha uma boa chance dos mestres já mandar fazer cheque de força, cheque de não sei o que. Cara, naquela época não tinha negócio de cheque não. Se a sua ideia era boa, o mestre botava pra fazer. A gente só vai fazer cheque mesmo assim na hora que realmente precisar, entendeu? O mais importante é a história, ó, bola pra frente. A galera que joga PBTA tá acostumada com isso também. Aí tu pegou a tocha, fera. Você pegou a tocha e quando você entra com a tocha na sala, você percebe uma coisa mística. A luz da tocha vai sumindo cada vez mais fraca. E quando você tá totalmente na sala, você sente o calor do fogo, mas você não vê a luz. Por quê? Obviamente, como você é uma feiticeira, no caso, né, a gente falou que você é uma maguinha, a sala está claramente com um tipo de magia da escuridão nela, que detém qualquer tipo de fonte não mágica de brilhar no quarto. E para não deixar vocês muito tranquilos, vamos botar um timer. Isso aqui é uma técnica do ICRPG. Lá você botaria assim, ó, que tem 3 rodadas, daqui a 3 turnos vai acontecer alguma coisa. Tu chegava aqui, pá, escuridão total, 3 rodadas, no estresse. E aí vamos dizer que você vou começar a tatear, ver o que eu percebo. Aí eu te falo, beleza, você tá tateando, você notou que tem uma porta na parede da esquerda e uma na parede da direita. Ambas, quando você mexe assim na fechadura, elas não parecem trancadas, dá pra entrar em qualquer uma delas. Como jogador, você ia ter que ir na aventura. Vou arriscar ali, vou pra próxima sala. E aí a gente já passava o próximo turno. Pá! Isso era uma coisa bem legal também. Nas aventuras antigas,
você tinha uma estrutura muito clara de como você ia lidar com a exploração de um labirinto. Então você podia falar pra galera, beleza, ó, vocês conseguem avançar mais ou menos tantos quadradinhos por turno, cada turno seria 10 minutos, e o que cada um de vocês vai fazer? Então o jogo, até fora de combate, ele não era bagunçado demais. Os jogadores até tinham que definir entre eles, quem é que vai ser que vai falar pra gente quais são... Tipo, tinha um cara, uma pessoa ia ser responsável por dizer o que o grupo resolveu, pra poder não perder muito tempo. Então, um grupo eficiente, eles já sabiam, fulana, você vai ser a nossa... Você desenha bem pra caramba, você que vai fazer o mapa, Cicrano, tu que vai ser o nosso que diz pro mestre quais são as ações do turno. Então, cara, em grupo pequeno não havia necessidade, mas vamos dizer que é um grupo de 6 pessoas, e era comum ter bastante gente na mesa às vezes. Aí a galera ia falar, fulano, ó, eu vou fazer isso, tá. Aí o fulano vai dizer, mestre, enquanto estou subindo aqui com a minha feiticeira pra porta, o hobbit do fulano já vai se esgueirar na outra porta e o guerreiro vai ficar olhando aqui o que tá pra acontecer. Aí o pessoal, beleza, então bora lá, bora fazer assim. Eu ia dizer, beleza, nesse 4 vocês vão fazer isso aí. Aí eu ia dizer, quem ia ter que fazer cheque de o quê? Halfling, vamos ver se você tá escondido. Pá, jogava aqui 5. Ó, você acha que está escondido, mas os seus amigos ouvem você fazendo uma barulheira lá. Guerreiro, será que apareceu algum encontro com um monstro? Bora ver. Não apareceu monstro nenhum. É uma chance em 6 a cada segundo turno. A feiticeira entrou no quarto, aí eu como mestre descreveria o que estava vendo no quarto ali agora. E aí, baseado nisso, os jogadores iam continuar com a ação, próximo turno. Pá, turno 5. E aí é assim que funcionava, ia passando de turno em turno. E a galera explorando, avançando no labirinto pra lá e pra cá. Então essa estrutura facilitava muito você ter uma aventura muito, muito dinâmica. Pá, sem parar. E dá pra usar em qualquer RPG, na verdade. Não precisa ser só em Dungeons and Dragons antigo. Né? Esse negócio de botar a galera pra... Vocês decidam e me falem o que vocês vão fazer. Isso aí dá pra fazer, seja qual RPG que você tá jogando. Como é que funcionava o combate? Bora dizer que começou o combate aqui. Aliás, eu podia até botar uma musiquinha, né? Tá, e vamos dizer que eu botava aqui, ela entrou na quarta aqui, cara, quando ela entra, tem um Goblin lá. Cadê? Vou botar um Goblin aqui. Cadê o Goblin? Não tem Goblin. Vai, zumbi! Bolt! Um zumbi aqui. Nossa heroína tá no sal. Vai ter que combater um zumbi. Nossa feiticeira de AC9 entra no quarto, tem um zumbi que vai quebrar ela. Ou não. Né? Agora a primeira coisa é a reação. No caso do zumbi não tem reação nenhuma. Eles obviamente são hostis. E aí eu ia descrever que o zumbi, cara, você mal sai da escuridão mágica, você entra no que seria uma sala que aparentemente é onde se guardam os restos de comida e outros resquícios de alimento, de coisa quebrada. Ou seja, como se fosse o lixão do labirinto, da masmorra. E no meio desse lixão tem o defunto de algum prisioneiro. Só que esse prisioneiro não só virou um corpo, como esse corpo foi animado pelas energias maléficas dessa masmorra e agora está de volta à vida e quer transformar você em mais um defunto, não quer mais ficar sozinho aqui. Como é um zumbi, age por último automaticamente. Aí jogo pro chat. O que é que vocês vão fazer, galera? Como é que vocês vão fazer com a nossa feiticeira? Vai tentar matar na facada, vai fugir, vai chamar os colegas, né? Que a gente tava descrevendo aqui que tinha um hobbit que tava explorando no outro quarto aqui, era o guerreiro guardando a porta. E por aí vai. Então você já achou o pessoal. Pois é, aí vamos supor que a nossa feiticeira fosse meio suicidal tendencies. A mina é suicida, decide combater. Como ela ataca primeiro de qualquer forma, aí ela ia fazer aquele clássico, né? Ou melhor, talvez não. Se a gente estivesse jogando old school mesmo, assim, 100% chainmail, ela ia atacar usando 2 de 6. E com uma faca ela acertava com 7 pra cima. Então ela ia jogar aqui, pá, errou por 1, ó, coitada. Se você já estivesse jogando com esse da Grow, ele já começava a usar o que a gente chama de... Na época era o combate alternativo, que era jogar o de 20. Apesar de se chamar alternativo, o próprio Gary Gygax comentou e os outros caras daquela época comentaram que todos eles usavam o de 20 para jogar já naquela época mesmo. Eles mudaram muito rápido do estilo de 2 de 6 do Chainmail para usar o de 20 para combate. E no caso de um zumbi desse aqui, ele tem só a C8. A feiticeira normalmente teria o que a gente chama de taco, né? O to hit a C0, né? A chance de acertar a C0. Era 19 menos 8, 11. Então, boom! Rolou um 4 ela. Nossa, ela vai tentar. Errou. Os outros aqui ouvem os gritos. O que está acontecendo? Zumbi, socorro! Aí lá vai guerreiro aqui, ó. Nosso guerreiro. Esse guerreiro é meio anos 80, ó. Olha aqui, tá mais pra um cantor de hair metal.
Ele chegava com a guitarra dele aqui, que era no formato de um machado, Battle Axe, e dava um porradão, errava o cretino. Putz, lá vai morrer todo mundo. Só faltou o Hobbit, então os dois já estão aqui tentando acertar o zumbi. O Hobbit vai se esgueirar. Pum, lá vai ele. Hobbit, não erra, Hobbit. Vai! 10. Vamos supor que ele tem mais um no ataque. Ele é fortinho. Só pra gente não errar. Ele foi e acertou. Saca! Aí digamos que ele tá com uma espada curta. Vai ser um de 6 mais 1. Ele deu 5 de dano. Um zumbi desse não ia ter mais do que 2 de 8 HP. Que era chamado 2 HP. Cada monstro tinha o que se chamava um HD. Nos originais de Dungeons and Dragons, originalzão mesmo, o HD era um de 6, ele não era de 8. É engraçado isso, porque a gente percebe que fazia muita diferença. Por exemplo, as magias de Fireball, ela sempre deu 8 de 6 de dano. Ou melhor, 1 de 6 por level. Mas começou com 8 de 6, desde os primeiros. Se fosse para manter o nível de poder que ela tinha originalmente, isso significa que hoje em dia ela teria que dar em torno de 8 de 10 de dano. 8 de 12 até, talvez, dependendo dos monstros. Então o cara ia chegar aqui agora, pá, enfrentou o zumbi, só que esse cara tem 10 HP, deu 5. Então o zumbi ainda tá bem, nosso zumbi ainda tá com 5 HP. E lá vai ele, atacar alguém, pá. Ele vai, como ele é na sorte, ele tava indo pra cima da mulher. Ela foi a primeira a chegar nele, mas os outros se encontraram. A gente, o mestre decidindo random ali. Pá, vamos supor que o número 1 foi nela mesmo. Uma feiticeira de AC9 vai apanhar. Esse zumbi aí acerta com 9 pra cima. Cara, milagrosamente um 3. Ela se esgueira. E agora, a próxima rodada, a nossa galera vai descer o baço. O guerreiro acertou. O Hobbit errou. E nossa feiticeira, ela não vai pra trás, não. Ela é corajosa. Ó, 18. Então vamos lá. Agora o guerreiro tava com machado, como eu falei, e ela tava com uma faca. Então vai ser um de 8 e um de 4. Bom, então deram 4 de dano. O cara tá com 1. Bora dizer que o guerreiro tem um bônus de força, que senão não era guerreiro, né? Morreu! Pá! Derrubou o zumbi. Caiu o zumbi. Então olha aí, cara, começou. A gente fez esse combate aqui, assim, ó. Não durou nem alguns segundos já. Tivemos uma cena de fortes emoções. Feiticeira suando aqui, quase perde a vida, porque se acertasse e desse muito dano, era morte, tá direto. Não tem negócio de death save, não. Bom, morreu. Melhor combate da tua vida, né, Isaac? Tá vendo como é que é, cara? É assim que... Cara, old school é assim, é muito rápido, cara, é muito dinâmico. Cara, o cara morreu, acabou. Nossos heróis estão suando ali. Como era turno 5, agora que terminou o combate é turno 6. Todo turno 6 o grupo tem que descansar. O grupo tem que dar o que hoje em dia se chama de short rest, naquela época era no turno 6. Você ia falar, não, beleza, agora a gente tá descansando, bora. Esse quarto é terrível, mas pelo menos a gente sabe, no caso aqui eles iam descobrir que tem uma parede aqui, tudo fechado. O Hobbit ia procurar passar secreto, o guarda ia guardar a porta aqui e a menina ia descansar depois do combate. Vamos ver se o Hobbit achou alguma coisa. Opa, Ele procurou, descobriu que realmente não tem uma saída. Mas ele sabe que tem um quarto aqui atrás, essa parede aqui ela é safada, ela é de madeira. E aí o mestre vai e aproveita e não deixa a bola cair não. Já que o Hobbit procurou tão bem, ele pode dar uma dica. Você percebe que algumas das tábuas já estão tão carcomidas por insetos e outros cupim, que você dá uma quebrada ali com a sua faquinha e tem um buraquinho. Aí o Hobbit pode olhar e espionar no próximo quarto. Aí você já dá a dica. Isso era o que a gente chamava de perigo telegrafado. As edições antigas era muito comum, e no estilo antigo de jogar é muito comum o mestre mostrar o tipo de perigo, de desafio quando é muito grande, já antes sequer dele chegar. E aí os jogadores é que tem que decidir, ok, vamos encarar ou não vamos. Então bora botar um perigo assim pra deixar a galera no gelo aqui. Cadê? Deixa eu ver se tem a minha caixinha aqui. O fera que eu tenho... Isso aqui é uma caixinha, velho, de um celular, mas cabe certinho pra guardar todos os bichos. Aí eu guardo aqui, sacou? Aí bora pegar aqui, bora botar um minotauro logo. Tem um minotauro, pior que eu não tô brincando não, era um minotauro mesmo. Era um minotauro com muito pouco HP, mas era. Aí a gente bota o minotauro aqui, cara. Tava um minotauro escondido aqui, a galera viu, tá no gelo, meu chapa. E agora, meu irmão, como é que a gente vai fazer? Esse minotauro vai quebrar a gente. Tem que fazer um plano, de repente atrair ele pra fora, etc. Porque você sabe, se enfrentar um minotauro no level 1, esse grupo aqui era um grupo level 1, a chance deles morrerem é muito grande, mas se eles pegam o Minotauro de surpresa... Então, apesar de que você teria aquelas opções clássicas, vou abater, vou atacar, vou usar magia, você como jogador, na verdade, era quase que obrigado a ir pra pular, o que a galera fala, né, fora da caixa, pensar fora da caixa, e pensar em outras formas de atrair talvez o Minotauro pra área do lixo,
atacar ele numa emboscada, jogar ele lá, prender ele, fingir que era um zumbi, sei lá, a galera ia alucinar, e isso é que é o Fera, entendeu? A criatividade tem que ser muito grande, porque se você não é criativo, você tem que enfrentar da forma mais básica possível, que é o quê? Rolando ataque e rolando dano. E eu vou te ser sincero, se você for enfrentar todos os desafios só rolando ataque e rolando dano, você vai pro saco, não é o suficiente para vencer. Tem que ser mais criativo os esquemas, supondo-se uma mestre ou mestre que bote uma variedade de dificuldades como era pensado naquela época. E hoje em dia também, né, com os jogos como Ozric, Oz, etc. Então eles não eram baseados nessa ideia de que cada encontro era bom pro level do grupo, não era baseado na ideia de que tinha que ter uma porrada de encontro, uma porrada de combate bobo, porque veja bem, essa ideia de eu vou andando combate, isso é coisa de jogar Final Fantasy. É massa Final Fantasy? É massa, porque tu tá sozinho em casa, no teu sofá, jogando, então se tu tem paciência, dá um combate ali. Agora na mesa de RPG com 5 pessoas, isso não tem graça. Graça é ação, é história ir pra frente. Quando tem combate, tem que fazer sentido no jogo. Essa ideia era meio que a base de um jogo de RPG antigo também. E nos movimentos mais atuais de RPG. Uma outra coisa massa que eu vou mostrar hoje pra fechar essa live é isso aqui, ó. Esse lugar, ele tinha essa prisão. E em cada uma das áreas da prisão tinha algum oponente. E um dos oponentes era esse cara aqui, o prisioneiro, pobre coitado. Olha aqui, dá até pena da pessoa. Só que esse cretino aqui sempre virava, assim, a ideia de que depois de um tempo ele virava um lobisomem, né? E aí você trocava ele pelo lobo e atacava a galera de surpresa no jogo. Fera, que eu fiz isso uma vez quando a gente tava aprendendo o jogo ainda. E depois, esse mapa é tão bonito que eu usava ele direto em outros jogos nossos. Eu falava, não, bora, é parecido com o Zanzer Dungeon, mas era sempre o mesmo mapa. Não sempre, mas mudava às vezes, mas usava. E sempre que eles chegavam num lugar que tivesse essa prisão, galera, eu botava o tal do prisioneiro toda santa vez. Às vezes eu mudava a descrição dele. Às vezes era ela, às vezes era outra coisa. Mas virava lobisomem, virava alguma coisa do mal sempre. E mesmo assim, acho que só uma vez, talvez duas, eu botei que não virou nada. E os jogadores ficavam sempre na desconfiança. Putz, a gente vai liberar. É aquele cara de novo, a gente vai libertar ele vai nos atacar de novo, meu irmão. A gente já enfrentou isso com 15 personagens diferentes, já tivemos a mesma situação. Não, mas a gente... Vai que um dia vai ser bom. A galera não resistia. A galera tinha que abrir a cela, tinha que enfrentar o cara. E ainda tinha o boss da parada, que era esse aqui, né? O primeiro Big Boss, o Zanzer Team. Ele foi uma modernização, porque o primeiro vilão dos Dungeons and Dragons, os primeiros labirintos para aprender a jogar RPG ainda. Esse livro aqui, isso aqui é um tesouro de RPG. Né? Se vocês acham isso aqui usado no PDF, galera, isso aqui é maravilhoso. Por Wizard's Almanac, né? O Burgle the Infamous. O Burgle the Infamous... Esse cara era um feiticeiro que, cara, ele era do lado negro da força mesmo. Ele fez muita coisa do mal. E ele fugia sempre. E o fera é que cada vez que ele fugia, os caras da TSR, né, que era a editora do Dungeons na época, botava mais 5 level nele. Então ele começou na primeira aventura que se enfrenta ele, na caixa básica, era level 5. Aí você vai encontrar ele no Pulse Desalma. Não, aqui ele já é mais ainda. Aí tu encontra ele numa outra aventura do B não sei quanto, aí ele já é level 10. Aí tu vai ajudar uns halflings a sequestrar ele aqui, ele já é level 15. Quando chega na segunda edição, o cara já é level 25. O filho da mãe só vai ganhando level à medida que ele vai fugindo dos heróis. É muito louco. Burgle the Infamous. Esse aqui, o Pulse Almanac, eu considero um dos tesouros de RPG, porque você pode usar ele para praticamente qualquer reino de fantasia, como uma forma de dar uma enriquecida na sua história. A estrutura dele é muito boa para você usar até quando você está criando seu próprio mundo. A estrutura era assim. Tu tinha primeiro o que seria o mundo. Então tinha os mapas dos lugares, né? Seguido, por exemplo, de uma pequena descrição. A descrição tinha população, governo, descrição, coisas notáveis e a história. Tudo sempre bem curtinho, direto ao ponto. Aí na sequência você tinha os exércitos do mundo, porque naquela época a galera jogava com o Chainmail também, ou no caso desse aqui com o tal do War Machine, que era uma forma de fazer guerra entre as nações se precisasse. Então, e não era coisa enrolada não, era rapidinho, era, por exemplo, se eu quisesse botar a galera de aérea pra enfrentar a galera aqui de Angmor, eu olhava os exércitos, decidia qual divisão o cara tava contra qual, já rolavam de 100 bow, já foi. Já estava resolvido. E aí, na sequência, eles botavam os heróis e vilões do lugar, né, os NPCs todos, inclusive o Burgle tá aqui. E vinha a parte que eu considero mais interessante, que era o ano, o que rolava no ano.
como mestre, vale muito a pena, você não precisa escrever tanto que nem eles aqui, mas vale a pena você escrever para cada mês de aventura sua, de campanha, 2 ou 3 eventos que vão acontecer durante esse mês. Detalhe, independente do que seus jogadores vão fazer ou deixar de fazer. Esses eventos vão acontecer, eles vão estar lá, você sabe deles. E não só você sabe deles, teus NPCs do mundo, eles também sabem. Então vamos dar um exemplo. Vai dizer que vai rolar um casamento daqui a 2 semanas no mundo do jogo. Só de você como mestre saber isso, você já vai contar coisas diferentes. Você vai dizer, pô, tá vindo uma galera aí com tecidos riquíssimos, porque vai rolar aí uma costuração. Aí pode ser que os jogadores empolguem, pô, bora roubar esses tecidos pra vender, sei lá. Só de você saber essas situações, você vai deixar o mundo muito mais vivo, porque os jogadores vão perceber, ou a gente interage com isso que você tá falando, ou a gente deixa quieto. Se eles deixam quieto, o evento ocorre como vocês falou. Rolou o casamento da princesa ali, papapá, vai vir um príncipe agora aí, vai começar a governar vocês. Ok. Se os jogadores tiverem intervisto de alguma maneira, pô, também dá algum resultado isso. Sei lá, mataram o cara no caminho, o noivo, né? Tem um jogador que gosta de fazer essas bagunças. E aí não rolou mais o casamento, e agora? Quais são os resultados disso? E aí você como mestre já pode criar mais 2, 3 eventos pro ano que vem. Pô, pro mês seguinte. No mês seguinte, o imperador vai mandar um investigador oficial para ver quem foi que matou o príncipe, que era para casar. E vai vir, além disso, um exército que vai tomar conta do lugar até um novo governador ter. Então, só com isso já bagunçou tudo, mas você já tá por dentro. Você, beleza. Os caras vão chegar daqui a 2 semanas. Então, quando os jogadores vão fazendo as coisas, você tem muito mais segurança também, porque você sabe o que você planejou. Repetindo, não precisa ser planejamento maluco. Pode ser, sabe, 2, 3, só observações ali. E a coisa rola. Então é isso. Com essas dicas de hoje, eu vou encerrar. Dito isso, abração para todo mundo e até a próxima.